Boa noite, pessoal. Boa noite. Espero que vocês estejam bem. Hoje, no dia de hoje, 27 de novembro, não direi que nós comemoramos uma data, mas nós relembramos uma data onde heróis foram atacados por companheiros. É verdade. Por isso que a partir de 35, o comunismo virou uma palavra de grande desconfiança no seio da comunidade brasileira, não só do Exército, da Marinha Aeronáutica, mas como na comunidade. Então hoje nós comemoramos 83 anos da intentona comunista. E nós devemos homenagear os grandes vultos da pátria e manter viva a lembrança dos seus feitos, interpretando acontecimentos de que participaram e recolhendo exemplos que nos legaram. Determinadas figuras históricas que vestiam nossa farda não são conhecidas do grande público, como o Duque de Caxias, o Marechal Rondon. Outros personagens igualmente notáveis, porém, menos disseminados entre a população, nomes como o Major Misael de Mendonça e o Tenente José Sampaio Xavier, foram vítimas que tombaram no cumprimento do dever para defender a democracia durante um dos mais tristes episódios da história brasileira, a intentona comunista de 35. Luta fratricida que ocorreu na cidade de Natal, Recife e Rio de Janeiro e que é relembrada nesse dia 27 de novembro. Bom, para compreender o contexto do histórico no qual as ações extremadas ocorreram, é preciso retomar alguns anos no tempo. Após a Revolução Bolchevista de 17, que transformou o Império Russo na União Soviética, intensificou-se no mundo inteiro a propaganda ideológica marxista-leninista, antes mesclada às manifestações de anarquismo e sem maior expressão. No Brasil, a partir de 1919, foram registradas várias tentativas de implantação do comunismo. Contudo, somente em 1922, o Partido Comunista estabeleceu-se no país, alinhado desde o início com a política exterior soviética do espraiamento do comunismo. No Brasil, os adeptos do comunismo tomaram a ofensiva e fundaram a Aliança Nacional Libertadora, em 1935, a verdadeira filial do Partido Comunista e mentora da rebelião que se preparava. Ex-capitão do Exército, Luiz Carlos Prestes foi aclamado presidente de honra da ANL, em uma reunião realizada no dia 30 de março daquele mesmo ano, no Teatro João Caetano, do Rio de Janeiro. O comunismo revigorado pela adesão de Prestes conseguiu grande expressão, infiltrando-se inclusive nas Forças Armadas, onde alguns jovens oficiais eram, em geral, doutrinários desde os bancos escolares e insatisfeitos com os rumos da Revolução de 30. Foram atraídos pela personalidade do líder e pela retórica da renovação política e social que vinha nas resoluções do Partido Comunista Brasileiro. O movimento foi deflagrado inicialmente em Natal. Eclodiu dia 23 de novembro de 85, num sábado. Sargentos, cabos e soldados rebeliados no 21 Batalhão de Caçadores, com auxílio de civis extremistas, prenderam o oficial de dia e apoderaram-se do armamento e da munição da unidade. A resistência legalista durou das 20 horas do dia 23 até a manhã seguinte. Sem munição, as tropas do governo renderam-se. Um comitê popular revolucionário dirigiu o Rio Grande do Norte por 3 dias. Cenas impressionantes ocorreram nessa ocasião, incluindo a caça aos automóveis e caminhões públicos e particulares, saques, estupros, arrombamentos, levando ao desespero a população de Natal. A contra-revolução veio do interior. Tropas do exército e das polícias dos estados vizinhos capturaram em pouco tempo todos os implicados, que passaram a responder perante a justiça por quase 20 mortes. Sangue em Pernambuco. Dos 3 levantes comunistas de 1985, o de Pernambuco foi o mais sangrento, resultando em mais de 720 mortes. Só nas operações de frente do Recife, a antecipação da revolta em Natal prejudicou a surpresa do movimento em Recife, encontrando a guarnição alerta e pronta para debelá-lo. Outro fator decisivo foi para sufocar o levante foi a atuação segura do secretário de Segurança do Pernambuco, Malvino Reis Neto, capitão do Exército. O movimento eclodiu na manhã de 24 de novembro, simultaneamente no quartel do 29 Batalhão de Caçadores e no quartel-general da 7ª Região Militar. Ao mesmo tempo, civis armados atacavam
civis armados atacavam delegacias de polícia, porém as tropas organizavam-se e impediam a invasão do Recife. Em Olinda, um grupo de civis conseguiu apoderar-se dos pontos estratégicos da cidade, depois de prender o prefeito e outras autoridades. Um pequeno contingente de forças policiais, entretanto, desbaratou-se rapidamente. Na manhã do dia 25, ainda havia combate no quartel do 29BC e no Largo da Paz. Os comunistas instalaram algumas metralhadoras pesadas na torre da igreja de Nossa Senhora da Paz, dificultando o ataque legalista. Para o local seguiu um grupo da Brigada Militar, chefiado pelo capitão Higino Bellarmino. Com a chegada dos elementos do 29BC de uma bateria de artilharia da Paraíba, os comunistas recuaram. Na altura do engenho de Santana, tiveram que enfrentar as forças do 20 Batalhão de Caçadores de Maceió, sendo derrotados. Aqueles que escaparam uniram-se aos remanescentes e fugiram desordenadamente para o interior, mas foram perseguidos e presos pelas tropas legais. Na terça-feira, 26, praticamente cessou a luta no Recife e nas proximidades. Nesse mesmo dia, com autorização do Congresso Nacional, o presidente da República decretou a vigência de estado de sítio em todo o país. Combates no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, os comunistas prepararam a insurreição em várias unidades militares. Na tarde de 26 de novembro, o 3º Regimento de Infantaria encontrava-se em prontidão por causa dos acontecimentos no Nordeste. Na madrugada de 27 de novembro, eclodiu a revolta sobre a Ordem de Prestes. Amotinados passaram a aprisionar os legalistas. Diante da surpresa e de rapidez da ação, ofereceram pouco ou nenhuma resistência. Todavia, as companhias de metralhadoras do 1º e 2º Batalhões, comandadas pelos capitães Alexine Bittencourt e Álvaro Braga, não se intimidaram e responderam ao fogo, estabelecendo um cerrado tiroteio que alertava os observadores escondidos nas vertentes dos morros circunvizinhos ao 3º Regimento de Infantaria. O governo foi imediatamente avisado. Nessa ocasião, um oficial legalista, o Major Misael de Mendonça, foi atingido mortalmente. Tropas da 1ª Região Militar, comandadas pelo general Eurico Gaspar Dutra, impediam que os comunistas deixassem o quartel. Intimados a render-se, os revoltosos não se entregaram. Diante dessa negativa, as tropas legalistas intensificaram os fogos. Pouco depois do meio-dia, surgiu a bandeira branca entre os escombros. Simultaneamente, no Campo dos Afonsos, levantou-se parte da guarnição da Escola de Aviação Militar. Vamos lembrar que antigamente a aeronáutica era do Exército, vinculada à aviação do Exército. Eclodiram rapidamente e alastraram-se no movimento cuja repressão foi dificultada pela escuridão e pela confusão generalizada. Oficiais legalistas como o capitão Armando de Souza e Melo e o tenente Danilo Paradini foram mortos ainda dormindo. O tenente Benedito Lopes Bragança, que se encontrava preso, desarmado e incapaz de qualquer reação, também foi assassinado. De posse de todo o armamento e munição retirado das reservas e do paiol, o próximo passo dos comunistas foi ocupar os hangares, a fim de acionar os aviões e, com isso, alastrar o movimento. O 1º Regimento de Aviação, com o tenente-coronel Eduardo Gomes, conseguiu repelir o assalto, retardando os amotinados até que o general José Joaquim de Andrade manobrasse o Regimento Andrade Neves contra os rebeldes. Às 17 horas, os comunistas debandaram em fuga. Os rebeldes prisioneiros foram colocados no navio Pedro I, transformado em barco-presídio. Legado. Por si só, o termo intentona, qualificado como intento louco ou plano insensato, resume o significado dos episódios ocorridos em 35. Que as lições do passado e o sangue derramado pelos que tombaram na defesa da pátria sirvam de farol para que jamais brasileiros peguem novamente armas contra seus compatriotas em nome de ideologias políticas contrárias aos ideais democráticos. Isso aqui vai para o seu Alan Santos e vai para todas as pessoas que ficam falando e criticando o Exército Brasileiro, criticando as Forças Armadas e falando que existe contingente de militares que são ideologicamente voltados para a esquerda. Se vocês não conhecem a história, leiam. Hoje é dia 27 de novembro. Isso aconteceu em 35, para nunca mais acontecer. Então, se vocês querem seguir a mentira, a falácia, se vocês não querem olhar para a história, vocês não conhecem as Forças Armadas que vocês têm. Me pesa o coração ouvir dizer que o Alan Santos do canal Terça Livre fala a boa voz que militares estão amotinados dentro dos quartéis querendo repetir feitos como 1935 ou outros como 30, 32, etc. Isso nunca mais vai acontecer.
porque o Exército é profissional. Isso nunca mais vai acontecer, porque hoje existe a inteligência militar, hoje existe a liderança militar e existe muito mais patriotas preocupados com a nação do que com qualquer ideologia política ou partidária. Portanto, senhor Alan Santos, o senhor está errado. Engula suas palavras. Se o senhor não lê a história, leia. E todos aqueles que repetem como papagaios que existe tal coisa, fiquem sabendo que hoje, no dia de hoje, já aconteceu, para nunca mais acontecer uma intentona comunista dentro do Exército Brasileiro ou em qualquer força das Forças Armadas. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos.